Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Direito Empresarial. Eu sou a professora Alexia e hoje a nossa aula será sobre ligações societárias, um tema do direito empresarial pouco explorado em aulas, pouco explorado nos estudos, mas que volta e meia aparecem em provas, em concursos públicos, então é bem importante a gente trabalhar com esse tema. E as ligações societárias, o que são? Na verdade, as ligações societárias, elas partem de uma ideia de preservação da empresa, que é a ideia central do direito empresarial. O direito empresarial, enquanto cuidador da empresa e do empresário, tem sob princípio o primado da preservação da empresa, que é o princípio originado também das hipóteses de recuperação judicial, né, nesse sentido de sempre preservar a atividade empresária, sempre dar continuidade a essa atividade empresária. Então, pelo princípio da preservação da empresa e também pelo princípio da vontade da sociedade, da vontade do fim comum da sociedade, é que se originam as ligações societárias, que é o tema da nossa aulinha de hoje. Então vamos lá. Por que as sociedades se relacionam? Bom, as ligações societárias visam ao melhor desempenho, expansão das atividades, comercialização e distribuição, adaptação, cooperação ou mesmo forma de investimento com retorno maior. Então perceba que uma ligação societária, uma junção de sociedades ou uma ruptura de sociedade para a construção de uma nova sociedade não se extrai única e exclusivamente de uma crise financeira. A união de sociedades ou a ruptura de sociedades para a constituição de outra, que são todas as hipóteses de ligações societárias, a fusão, a transformação, a cisão, elas derivam de várias outras hipóteses. Então, melhor desempenho, expansão das atividades, expansão muitas vezes do objeto empresarial, melhor comercialização, distribuição, adaptação, cooperação. Então, trabalhar duas atividades, duas sociedades juntas no sentido de cooperação da atividade empresária ou investimento com maior retorno. Então, as hipóteses são muito variadas quando o assunto é ligações societárias. Na verdade, na mídia nós temos os maiores reflexos de ligações societárias no sentido pejorativo. Então, uma sociedade está meio ruim das pernas, vem outra empresa e compra essa sociedade. Mas não necessariamente quando uma empresa está com crise financeira virá outra para adquiri-la. Nós temos a aquisição de sociedades, a ruptura, a cisão, transformação e todas as formas de ligações societárias das mais variadas hipóteses, todas elas aqui nesse nosso primeiro momento. Então, elas são disciplinadas pelo Código Civil, é o Código Civil que apresenta essas ligações societárias, salvo se tratar de sociedade anônima, porque, claro, a sociedade anônima ela é regulamentada por lei própria, que é a 6404 de 76. Então, é possível ligações societárias em todos os modelos societários, né, nas sociedades limitada, nas sociedades em comandita, na sociedade em nome coletivo, ou seja, todas as sociedades previstas no Código Civil, e também é possível ligações societárias na sociedade anônima, previstas logo pela Lei 6404 de 76, que é a lei das SAs. Então, espécies de ligações societárias. Vamos falar de cada uma dessas espécies de ligações societárias. Primeira, transformação. O que é a transformação? A transformação societária é uma operação societária pela qual a sociedade passa de um tipo societário a outro. Então, a transformação societária é quando uma SA passa para a limitada, por exemplo, uma limitada passa para a SA. Então, a transformação é: tenho um modelo societário e quero me transformar em outro modelo societário. Então, isso é possível de qualquer modelo societário para qualquer outro modelo. Então, a transformação ela é possível. Temos que lembrar só que se a transformação for em uma SA,
Se os acionistas não estiverem, aquele acionista que não estiver de acordo com a transformação, então, por exemplo, eu tenho uma SA e quero transformá-la numa limitada. Se um acionista não está de acordo com essa transformação, ele pode exercer o seu direito de retirada. Então, a transformação é uma das hipóteses que pode gerar o direito de retirada do acionista de uma SA. Então, a transformação, gente, vamos verificar o que disciplina o artigo 1113. O ato de transformação independe de dissolução ou liquidação da sociedade. Ou seja, para fazer a transformação, eu não preciso liquidar a sociedade. Então, basta que essa transformação seja aprovada em assembleia e, uma vez aprovada, faz o respectivo contrato ou o respectivo estatuto, transformando essa sociedade, né? Um exemplo de limitada para SA, de SA para limitada, independentemente de dissolução ou de liquidação. Não é necessário fazer a liquidação ou a dissolução. É claro que se você tem uma SA e vai se transformar numa limitada, então todos os direitos ali serão resguardados para a transformação. Então alguns órgãos que na SA são obrigatórios, na limitada não. Então tudo isso vai ser adaptado. Da mesma forma, a transformação de uma limitada em SA. Então, você tem uma sociedade limitada, você sabe que na SA você precisa ter como obrigatório um conselho fiscal, por exemplo. Então, se você não tinha esse conselho fiscal na sua limitada, porque na limitada o conselho fiscal é facultativo, na SA você terá que constituir esse conselho fiscal. Então, são um exemplo de adaptação dos modelos societários. Então, você tinha uma limitada, vai se transformar numa SA, vai ter que corresponder a todos os requisitos e características da SA agora. Você tinha uma SA, vai se transformar numa limitada, vai ter que corresponder a todos os requisitos da limitada. Então, a transformação é uma ligação societária bem simples. Artigo 1114. A transformação depende do consentimento de todos os sócios. Então, para transformar uma sociedade em outra, você precisa ter a aprovação de todos os sócios. E aquele sócio que não concordar na SA, lembre que ele pode exercer o seu direito de retirada. Então, a transformação precisa da aprovação de todos os sócios da sociedade, salvo se previsto no ato constitutivo, caso em que o dissidente poderá retirar-se da sociedade, aplicando-se no silêncio do Estatuto do Contrato Social, artigo 1031, que é a possibilidade daquele sócio que não quiser transformar a sociedade exercer o seu direito de retirada. Então, a transformação é uma ligação societária, a ligação societária mais simples, que não tem um impacto em outra sociedade. Então, o impacto da transformação é um impacto bastante interno. Existe uma assembleia com os sócios, com os acionistas e a partir da concordância unânime, a respectiva transformação. Então, os atos subsequentes à aprovação de todos os sócios em assembleia, a formação de um novo ato constitutivo, de um novo registro, arquivamento na junta comercial, transformando a sociedade. Então, são atos bastante burocráticos e formais para que a sociedade se transforme em outra. Mas não existe o impacto de liquidação, de dissolução, de outra sociedade. O impacto da transformação é interna. Tanto é que ela precisa da aprovação de todos os sócios. Então, todos os sócios se reúnem, aprovam, vamos mudar de limitada para SA? Perfeito. Então, vamos estudar todos os requisitos lá da SA para nos adaptarmos a esse novo modelo de sociedade que queremos para a nossa atividade empresária. Então, essa é a transformação. Uma segunda forma de ligação societária é a chamada incorporação. O que é a incorporação? Incorporação é a operação societária pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra. Então, na incorporação, você tem uma operação onde uma ou mais sociedades são absorvidas por uma outra. É como se você tivesse uma grande empresa que acaba absorvendo duas empresas menores ou duas empresas médias, enfim. Então, você tem a incorporação. Uma empresa X incorpora a Y, incorpora a empresa Z. Artigo 1116 explica o que acontece na incorporação.
Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todas aprová-la na forma estabelecida para os respectivos tipos. Então, quando você tem uma sociedade que acaba absorvendo outras duas, você tem a ligação societária denominada incorporação. E uma vez incorporada, tem que analisar. Então, eu tenho uma limitada, duas limitadas incorporadas por uma SA. Bom, essas duas limitadas, quando incorporadas por essa SA, essa SA vai acabar sucedendo em todos os direitos e obrigações, mas essas duas limitadas terão que responder a todas as características da SA, uma vez que foram por elas incorporadas. Artigo 1117. A deliberação dos sócios da sociedade incorporada deverá aprovar as bases da operação e o projeto de reforma do ato constitutivo. Então, os sócios da sociedade incorporada, aquela que acaba incorporando, os sócios devem consentir como essa operação vai consistir e também adaptar, adequar a criação de um novo ato constitutivo. Porque se eu sou uma SA e acabo incorporando duas limitadas, eu vou ter que transformar o meu ato constitutivo, fazer um novo ato constitutivo, determinando que agora o meu capital já não é mais esse, acabo pegando o capital dessas duas limitadas, o meu acervo de sócios não é só os da minha companhia originária, eu acabo pegando os sócios dessas duas limitadas. Então, a incorporação, você acaba agregando essas duas sociedades, né? Estamos dando o exemplo de duas, mas pode ser uma, duas, três, enfim. Acabo agregando essas sociedades para a sua sociedade originária. E artigo 1118. Aprovados os atos da incorporação, a incorporadora declarará extinta a incorporada e promoverá a respectiva averbação no registro próprio. Então, faz toda a operação de incorporação, sucede nos direitos e obrigações, redige novo ato constitutivo e, uma vez tudo certinho, arquiva na junta e extingue-se as sociedades incorporadas. Então, eu acabo incorporando no nosso exemplo, essas duas limitadas, incorporo todos os direitos e obrigações, redijo um novo ato constitutivo e, ao final, essas duas limitadas ficam extintas e só a minha SA que acaba se mantendo aí na atividade empresária. Muito bem. Próxima ligação societária que nós temos é a chamada fusão. O que é a fusão? A fusão é a operação societária pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar uma nova, que a ela se sucederá nos direitos e obrigações. Então, diferentemente da incorporação, na incorporação eu recebo uma ou mais sociedades, incorporo, né? Acabo agasalhando essa sociedade. Na fusão, são duas ou mais empresas que se unem para a criação de uma nova empresa. Artigo 1120. A fusão será decidida na forma estabelecida para os respectivos tipos pelas sociedades que pretendam unir-se. Então, como é que vai estabelecer a fusão? Eu quero fundir uma SA numa limitada para criar uma nova. Então, como será essa nova? Pode ser uma SA, pode ser uma limitada. Então, as empresas que se uniram e essa fusão, geralmente para ganhar mais mercado, para ter uma maior competitividade, muitas vezes no cenário econômico, ela é bastante positiva. Então, essas duas empresas que resolvem se unir, elas é que vão determinar qual vai ser o novo modelo societário criado. E por último, uma última ligação societária que nós temos é a cisão. Então, o que é a cisão? A cisão é a operação societária pela qual determinada companhia transfere parcela de seu patrimônio para uma ou mais sociedades. Então, na cisão, o que vai acontecer? Eu vou transferir uma parte do meu patrimônio para uma empresa X, ou eu pego essa parte do meu patrimônio e transfiro para uma empresa X, para uma Y, para uma Z, vou fracionando o meu patrimônio. Isso é cisão. Essa cisão, ela pode ser total, se acarretar a extinção da sociedade cindida. Então, eu sou uma sociedade empresária e acabo dividindo o meu patrimônio com 3 empresas. Então, deixo lá
50% do meu patrimônio para uma empresa, deixo mais 30% do meu patrimônio com outra empresa e deixo mais 20% do meu patrimônio com a terceira empresa. O que aconteceu? Eu fiquei sem patrimônio nenhum, acabou a minha empresa. Então eu transferi parte do meu patrimônio para a empresa 1, parte do meu patrimônio para a empresa 2 e parte do meu patrimônio para a empresa 3. E o que aconteceu comigo? Fui extinta. Então esse é um exemplo de cisão total. Quando eu transfiro parte do meu patrimônio, fico sem nada e opera a extinção da sociedade originária. Outra forma de fazer a cisão é a cisão parcial. O que é a cisão parcial? Na cisão parcial, não tem a extinção da sociedade. Então, eu transfiro parcela do meu patrimônio para a empresa 1, por exemplo, transfiro 10% para a empresa 1, 10% para a empresa 2 e 20% para a empresa 3. Eu transferi no meu patrimônio aí um total de 40%, ainda fiquei com 60%. Então, a minha atividade empresária, ela permanece. Então, ou por uma estratégia de mercado, por alguma questão de competitividade, eu acabo transferindo parte do meu patrimônio para outras empresas, mas eu mantenho a minha empresa, eu mantenho a minha atividade empresária. Então, isso é uma cisão parcial, que não acarreta a extinção da minha atividade empresária. Então, esses são os 4 modelos de ligações societárias que nós temos. A transformação, que eu sou um modelo de sociedade empresária e quero me transformar em outro modelo, me adaptando, logicamente, a esse modelo. Nós temos a incorporação, onde uma sociedade empresária acaba incorporando uma ou mais sociedades e ao final desse processo de incorporação, as incorporadas acabam extintas, subsiste apenas a incorporadora. Nós temos a fusão, 2 ou mais empresas se unem para a criação de uma nova empresa, definindo-se, logicamente, o modelo societário. E nós temos a cisão, que é a transferência de parte do patrimônio de uma empresa para outras, podendo promover a extinção da empresa que transfere, que é a cisão total, ou promovendo a manutenção da empresa que transfere, que é a cisão parcial. Então, por qualquer razão, por uma questão de mercado, por uma cooperação, por uma crise financeira, um aumento de competitividade, é possível a empresa realizar essas 4 operações societárias, essas 4 ligações societárias. Então, eu espero que você tenha conhecido um pouquinho mais dessas 4 operações societárias, dessas ligações, e eu espero você numa próxima aula. Boa sorte, bons estudos para você!